Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos começar mais uma aula de matemática básica. A unidade temática da nossa aula de hoje é os números, e o objeto de conhecimento, os números racionais, e divisão entre o número natural por um número decimal. Divisão entre números decimais. Ao aprender sobre as operações da divisão, sabemos que existem divisões exatas e divisões não exatas, quando há um resto na divisão. Por exemplo, se quisermos dividir R$5 para 2 pessoas, teremos uma divisão não exata, pois o resultado não obtivemos um número inteiro. Por exemplo, se quiser dividir 5 por 2, teremos uma divisão não exata, pois haverá um resto. Mas existe a possibilidade de terminar essa divisão. O que vocês acham? Se você tem R$5, é possível dividir esse valor para 2 pessoas? Claro que é possível. Cada amigo ganhará R$2,50, ou R$1 ficará no resto, que foi dividido igualmente, e agora não há mais resto nessa divisão. Certo? Veja outros cálculos semelhantes a esse. Por exemplo, a divisão de 225 por 50. Se multiplicarmos 4 por 50, obteremos 200. E assim a divisão terá resto 25. Então, não existe um número natural que multiplicado por 50 resulte em 25. Então, qualquer valor que acrescentarmos ao quociente será menor que 1. Portanto, para seguirmos essa divisão com vírgula, para termos uma divisão com vírgula, pois acrescentamos uma vírgula ao quociente e um zero ao resto. Por exemplo, aqui ao lado, 225 dividido por 50 vai dar 4. 4 vezes 50 dá igual a 200. 200 menos 225 vai sobrar o quê? 25. Aqui teria resto 25, mas eu posso parar minha divisão aqui, ou posso também continuar. Para continuar essa divisão, o que eu faço? Acrescento um zero aqui no meu dividendo e uma vírgula aqui no meu resultado. Então, agora, em vez de 25, eu vou ter 250. 250 dividido por 50 vai dar 5. 5 vezes 50 é igual a 250 e tem o resto 0. Então, esse número, se procurarmos agora um número que é multiplicado por 50 resulta em 250, esse número é o número 5. Portanto, 225 dividido por 50 dá igual a 4,5 ou 4,5. Agora, vamos realizar a divisão de 201 por 4. Essa também é uma divisão não exata e deixará resto 1. Quando obtivermos próximos de finalizar a divisão e encontramos o resto, será necessário fazer o mesmo procedimento anterior. Acrescentar a vírgula ao quociente e um zero no fim do resto. A partir daí, basta realizar a divisão normalmente até que não haja resto algum. Nesse caso, há uma divisão com vírgula, pois 201 dividido por 4 resulta em 50,25. Então, vamos ver como é que faz isso, né? Novamente, para que não haja resto na divisão, nós acrescentamos vírgula ao quociente para completar a divisão. Então, 201 dividido por 4, vamos pegar aqui a primeira parte, né? 20 dividido por 4 dá igual a 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Aí aqui vai descer o 1. Então, 1 não dá para dividir por 4.
Então, vou colocar meu 1 aqui embaixo. Ou então, eu também posso fazer direto. 201 dividido por 4 vai dar 50. 50 vezes 4 vai dar igual a 200. E 200 menos 1 vai sobrar 1. Mas, seguindo aqui, ó, o procedimento anterior, podemos acrescentar o zero no dividendo e a vírgula aqui, ó. Acrescentamos a vírgula aqui e o zero aqui no meu dividendo. Então, agora vai ficar 10 dividido para 4. 10 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, sobra 2. Coloco mais um zero aqui. Aí, 20 dividido para 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. E o meu resto vai ser 0. Então, 201 dividido para 4 dá igual a 50,25. Mas e quando o dividendo ou divisor é um número decimal com vírgulas? Como é que fazemos? Então, precisamos lembrar que o número decimal só divide ou é dividido por outro decimal se houver a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Por exemplo, se um dos fatores da divisão é um número decimal, devemos escrever o outro na forma decimal também. Por exemplo, número 2 pode ser escrito como 2,0, 2,00, 2,000 e assim por diante. Então, vamos realizar a divisão de 3,4 por 2. O primeiro passo é você observar que, como o número 3,4 é um número decimal, com um algarismo depois da vírgula. O número 2 também deve ter esse mesmo formato, pois, por isso, utilizamos o 2,0 no divisor. Agora que ambos fatores da divisão possuem a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, nós podemos desconsiderar a vírgula e realizar a divisão de 34 por 20, obtendo assim o resultado 1,7. Temos 3,4 dividido por 2. No entanto, sabemos que na divisão com números decimais, tanto o dividendo quanto o divisor deve ter a mesma quantidade de algarismo depois da vírgula. Então, o 3,4 aqui tem um número após a vírgula e o 2 não tem nenhum. Então, podemos acrescentar aqui o zero, 2,0, que não vai alterar os valores. Então, depois que igualarmos os algarismos, a mesma quantidade, que obtivermos a mesma quantidade de algarismos, tanto no dividendo quanto no divisor, a mesma quantidade de algarismos após a vírgula, viu, gente? Então, podemos desconsiderar a vírgula e realizar a divisão. Então, vamos ter 34 dividido por 20. 34 dividido por 20 vai dar 1. 1 vezes 20 dá igual a 20. 34 menos 20 dá igual a 14. 14 é menor que 20, não dá para dividir. O que eu posso fazer? Acrescento o zero aqui, no meu dividendo, e a vírgula aqui, no meu resultado. Então, vai ficar 140 dividido por 20. 140 dividido por 20 vai dar um 7. 7 vezes 20 dá 140. 140 menos 140 dá igual a 0. Aqui, temos outros exemplos. Por exemplo, 30 dividido por 2,5. Note que aqui no meu divisor, eu tenho uma casa após a vírgula. No meu dividendo, eu não tenho nenhuma. Então, eu posso acrescentar aqui a vírgula e o zero. Depois que igualamos, depois da vírgula tem a mesma quantidade de algarismos, podemos desconsiderar a vírgula e realizar a divisão. Então, vai ficar 300 dividido por 25. 300 dividido por 25
Ou melhor, podemos pegar por partes. 30 dividido por 25 vai dar 1. 1 vezes 25 dá 25. 25 menos 30, 5. Aí aqui eu desço 0, ó. Aí vai ficar 50. 50 dividido por 25 vai dar 2. 2 vezes 25, 50. 50 menos 50, meu resto também vai ser 0. Aqui nessa divisão aqui, note que eu tenho 3 casas aqui, ó, após a vírgula. E aqui eu tenho apenas 1. Então, o que faremos? Sabemos que temos que ter a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Então, podemos completar aqui, ó, com 0. 15,5 vai ficar 15,500. Aí, agora que igualamos, podemos desconsiderar a vírgula e resolver a divisão normalmente. Então, 31.775 dividido por 15.500 vai dar igual, ó, a 2,05, certo? E divisão com números decimais. Para dividirmos números decimais, é necessário conhecer o procedimento adequado quando o divisor é maior que 10. Então, o procedimento adequado para essa divisão com números decimais é feito do seguinte passo. Preste atenção nos seguintes passos para vocês conseguirem realizar esse tipo de divisão. Primeiro passo, contar as casas decimais do divisor e do dividendo e escolher o maior entre esses números para calcular a potência de 10 elevado a n, sendo que n é o número escolhido no passo anterior. Então, multiplicar o divisor e o dividendo pelo resultado dessa potência e realizar a divisão propriamente dita. Vamos ver nos exemplos como que isso acontece. Exemplo 1. Calcule a divisão de 3,8 por 0,2. Vamos seguir os passos apresentados anteriormente. O divisor possui uma casa decimal, ó, aqui só uma casa decimal, e o dividendo duas casas decimais. Por isso, escolhemos o número 2. Por que o número 2? Porque corresponde à quantidade de casas decimais. Para o seguinte passo. O passo 2, para cumprir esse passo, faremos a potência de 10 elevado a 2, que dá igual a 100. Então, basta calcular a multiplicação, ó, do dividendo e do divisor por 100. 3,82 dividido por 100, dividido não, gente, perdão, 3,2 multiplicado por 100 vai dar igual a 382 e 0,2 vezes 100 dá igual a 20. E agora faz essa divisão, 382 dividido por 20. Observe que não existe mais vírgula no resultado. Como ambos foram multiplicados pelo mesmo algarismo, seus resultados serão iguais. Depois, realizamos a divisão de 382 por 20 e obteremos o mesmo resultado que na divisão de 3,82 por 0,2. Portanto, 382 dividido por 20, podemos pegar aqui, ó, por partes, 38 dividido por 20 dá 1, 1 vezes 20, 20, menos 38 vai dar aqui, ó, 18. E depois eu desço 2. Então, vai ficar 182. 182 dividido por 20 vai dar 9. 9 vezes 182, 9 vezes 20 dá igual a 180. E vou ter aqui, ó, o resto 2. Então, ó, vejamos aqui mais um exemplo. Sabendo que a área de um retângulo é 544,214 metros ao quadrado e que sua largura mede 15,4, determine a medida de seu comprimento. Então, sabemos que a área é o produto da largura pelo comprimento. Para encontrarmos uma das duas últimas, basta dividir o valor da área pela outra. Desse modo, para descobrir o comprimento do retângulo, devemos dividir a área pela largura. Seguindo os passos apresentados acima, teremos o passo 1, o divisor tem que
o divisor possui apenas uma casa decimal e o dividendo possui 3 casas decimais após a vírgula. Desse modo, escolhemos o número 3 para o passo seguinte. E o passo seguinte é recalcular a potência de 10 elevado a 3. Por que 3? 3, lembra lá que lá no slide anterior eu expliquei que tem que transformar a potência, que é 10 elevado a n. N é a quantidade de casas decimais. Então, 10 elevado a 3 vai dar igual a 1000. E o passo 3 é multiplicar o dividendo e o divisor por 1000. Então, ó, 544,214 multiplicado por 1000 vai dar 544.214. E 15,4 vezes 1000 dá igual a 15.400. Então, agora que já transformamos os números naturais em números inteiros, é só resolver a divisão. 544.214 dividido por 15.400. E esse resultado vai dar o quê? Vai dar igual a 35. E vamos ter o resto aqui, ó, de 5.214. Agora vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje já está disponível no Google Sala de Aula. Vocês deverão responder a atividade e não esqueçam de anexar a foto com o cálculo das atividades de vocês, viu, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição no PV. Vocês podem mandar mensagem. Obrigada, pessoal. Obrigada e até a próxima aula.